Ok, então hoje, 12 de outubro de 2014, aniversário da minha sogra, dia das crianças e dia do engano, né? Nós estamos aqui exatamente estudando os crentes e os professos, os que são e os que parecem que são. Eu penso até que essa doutrina seja muito pertinente aos nossos dias, né? Porque estando nós já no final dessa dispensação, e essa dispensação da graça, da igreja, do Espírito, cada um dá um nome, se dividindo em 7 etapas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós estamos justamente na última fase da dispensação, na fase de Laodiceia, que é exatamente o período da dispensação onde mais o joio se proliferou, onde mais o fermento fermentou e onde mais o grão de mostarda desabrochou e se tornou essa árvore imensa e confusa, essa bagunça, esse samba do crioulo doido, como diz a minha irmã Cláudia, que se tornou o cristianismo. O cristianismo virou esse trem, essa coisa. Mas isso não pegou o Senhor Jesus de surpresa, muito pelo contrário, ele já sabia que a coisa ia rolar desse jeito, que a coisa se desenvolveria dessa forma, que a coisa ia acontecer desse jeito. Ele não foi pego de surpresa não, viu, Ele já sabia que ia ser assim. Tanto é que quando nós vamos lá em Mateus 13, que eu peço irmãos para abrir, Irmãos 13 de 24 a 33, Irmãos 13? Mateus 13, aqui nós temos as 7 parábolas que falam exatamente descreve a forma que o reino assumiria pela rejeição de judeu a Cristo. Cristo veio para implantar um reino literal na sua primeira vinda, mas os seus não receberam, eles o crucificaram, eles o rejeitaram, e aquele reino que ele pretendia ter estabelecido, era uma oferta bona fide, de boa vontade na sua primeira vinda, ficou preterido, ficou postergado, ficou adiado para uma circunstância posterior, que já dura 2000 anos e vai demorar mais um pouquinho, não tantos milhares, mas algumas dezenas, e o reino assumiu uma forma misteriosa, ou seja, uma forma que não havia sido revelada antes nas Escrituras. Deus nunca tinha falado desse assunto. É um plano B. Tem até os amilenistas riem de nós, que nós creiamos que Deus tenha tido um plano B. E quando nós lemos na semana passada as 3 passagens. Acho que nós falamos do joio, né? Foi. A do joio o reino dos céus é semelhante a um homem, Mateus 13, 24, que semeou boa semente no seu campo. A semente é a palavra, o campo é o mundo, o cosmos. E os seus empregados vacilaram e veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo. Verso 25. Passou um tempo, as sementes brotaram, os servos do dono da casa falaram: ô senhor, Psite, o senhor não semeou uma semente de boa qualidade? De onde vem esse joio? Aí o dono da casa, o dono da plantação falou: um inimigo fez isso. Quer que eu arranque? Quer que eu arranque os... O que mais me chama a atenção é o inimigo que fez isso. Ele faz de propósito. Você quer que eu arranque? Quer que nós arranque aí os joios? Como diz o pastor Geraldo, não! Porque tem uma exclamação, né? Não! Verso 29. Não! Aí vem, se a Elaine se impressiona com o verso 28, o verso 30 me impressiona. Aí o Senhor fala assim: deixai-os crescer. Deixa o mal crescer. Deixa que ele prolifere. Até, lembra, lá em Apocalipse nós aprendemos isso. Deus permite o mal, mas o mal tem um limite, né? Deixai-os crescer até a colheita. Então, nessa parábola, nós vemos que o Senhor tinha noção
de que na igreja haveria a intromissão de pessoas malignas. Vai anotando aí, ó. Abriu o portão aí para o Zé Márcio. A parábola do joio e do trigo, então, fala da consciência que o Senhor Jesus tinha de que haveria a intromissão de pessoas malignas. De propósito. Lógico. Aí nós vamos, bom dia, Bom dia. para a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda que está em Mateus 13, 31 e 32 diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão. Como diz a Elaine lá na Nica, né? Aqui, ó. Só isso? Só isso. Essa nica. Na sua terra a moeda fala nica, não é? Ah, não é na terra do pastor Geraldo. Nica. Dinheiro lá é nica, né? Nica. Lá em Nanuque, na terra dos meus primos, o ônibus chama catanica. Mas já tem mais de 20 anos. Mas aqui, lá em Floripa... Não, isso é 40 anos atrás. É pila. É pila. É catanica o Você ônibus. já ouviu falar pila, né? Já. 7 pila. Pila e capilé. 10 pila. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Bom dia. Bom dia. Quando na Bom sua dia. terra, bonjour. Buongiorno. Francês? É que ele nasceu praticamente no Canadá. Não é? Da fala francesa. Lá tem mais francês do que inglês. Francês também. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, Mateus 13, 31 e 32, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, na parábola do joio e do trigo, nós vamos dar uma destrinchada nessas palavras. Primeiro, vamos só fazer a leitura com um breve comentário. Na parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus Cristo, ele demonstra que tinha consciência de que o reino, de que haveria intromissão de pessoas malignas, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que ele estava plantando, no reino que ele estava criando. Parábola do joio e do trigo, é o joio. Já na parábola do grão de mostarda, nós temos a revelação da consciência que o Senhor tinha de que não haveria apenas a intromissão de pessoas malignas no seu reino, na sua igreja, na sua proposta, mas também de espíritos malignos. Nós vamos ver isso, são as aves, né? Na própria parábola do semeador, ele já deu a chave da explicação da parábola do semeador, ele explicou isso, que as aves são os agentes do inimigo, são os recrutas do inferno, né? São os demônios. Quer ver? Isso é falado lá, a explicação da parábola, mas está aí em Mateus 13. A ave, ela é o agente de Satanás. Está vendo? Né? Foi semeado no coração, etc. Do joio aqui, etc. Boa semente aqui. Os joios são o diabo. Onde é que está, hein? Ele mudou a ordem das coisas aqui. Talvez os dois, não. Não, mas daqui no Mateus 13, quando ele explica a parábola do semeador, que eu estava procurando no lugar errado. Etc, etc, etc. Aqui, ó. Vem o maligno e os arrebata o que foi semeado no coração. Mateus 13, 19. Ele está explicando o que são as aves, que pega a semente que caiu na beirada do caminho. No 13,4 fala, ó, ao semear uma parte caiu na beira do caminho, vindo as aves a comeram. 13,4. E quando ele explica lá no 13,19, ele fala, ó, os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isso é o que foi semeado à beira do caminho. É lógico que Satanás não vai lá pessoalmente, ele manda um procurador, né? Ele manda um agente dele, os demônios. Então, na parábola do joio, o Senhor antecipa que haveria a intromissão, a penetração, né? A inserção de pessoas malignas.
no reino. Na parábola do grão de mostarda, ele demonstra consciência de que não apenas haveria intromissão de pessoas malignas no joio, mas também a intromissão de espíritos malignos. Isso é desdobrado lá nas cartas pastorais de Timóteo e Tito, que nós também vamos ver. E quando você vai na parábola do fermento, que tem em Mateus 13:33, que diz: disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A mulher, nas Escrituras, dentre outras representações, representa um sistema religioso. Isso é visto principalmente lá, é muito bem explicado lá em Apocalipse 17:18. A mulher que monta na besta, né? É um sistema. Então, com essas 3 parábolas, do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento, o Senhor Jesus Cristo demonstra a consciência de que haveria a intromissão de pessoas malignas, o joio, de espíritos malignos, as aves, e de doutrinas malignas, o fermento. Porque esse é exatamente o nosso assunto. Nós estamos aqui estudando os crentes e os professos, e nós vamos ver que os professos são agentes do inferno que trabalham em função da causa de Satanás, sem saber que estão trabalhando para Satanás e crendo que estão trabalhando para Deus. Isso aconteceu no judaísmo. Jesus Cristo foi crucificado pelo sistema religioso judaico, que era moral e que era bem intencionado e que julgava estar prestando um serviço para Deus. Como acontece com a maior parte da cristandade, lembra? A macro, né, a visível. A maior parte da cristandade crê que está trabalhando para Deus, mas está trabalhando para Satanás. O próprio Paulo, quando perseguiu a igreja, achava que estava fazendo um trabalho para Deus. Sim, exatamente. Como fariseu. Exatamente. Como um integrante do sistema religioso judaico. Então aqui nós temos os 3 maus, que maus ou mais, né? Os 3 maus que assolam, que vêm contra a igreja, não prevalecem, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Que seria o mal moral, o mal eclesiástico e o mal doutrinário. As pessoas malignas, elas vêm para introduzir o mal moral, os espíritos malignos vêm para introduzir o mal eclesiástico e a mulher, o sistema, vem para introduzir o fermento, que é o mal doutrinário. Né? Então vamos por partes. O mal moral. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas é bom sempre repetir. A Bíblia, quando ela apresenta as suas doutrinas, né? A doutrina é aquilo que Deus pensa. Né? Quando Deus se revela, eu sou assim, eu penso assim, eu ajo assim. Porque não há quem busque a Deus, Deus tem que se revelar. Né? E quando você... Porque as mais diversas doutrinas, os mais diversos ensinos que estão revelados nas Escrituras, eles estão espalhados ao longo das cartas, ao longo dos livros, ao longo dos contextos. É porque ele está quase dormindo ali, por isso que ele precisa de um café. Ele começou a pescar. Eu vi a pescada dele. Aí, porque não adianta ler Bíblia. Você tem que entender a Bíblia. 109% dos erros e das heresias que existem na cristandade são fruto do mau entendimento das Escrituras. Ler apenas a Bíblia não é suficiente. Nós temos a iluminação do Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar aquilo que eu vos disse e vai revelar o que há de acontecer. O Senhor Jesus falou isso em João 16. Mas é necessário que você se aplique, isso é falar nas cartas pastorais, que você se aplique ao estudo e à leitura pública das Escrituras. É necessário que você permita que as Escrituras te encham,
que ela te habite ricamente. É necessário que você aprenda a manejar, a recortar, a separar, a organizar, a sistematizar os ensinos e as doutrinas que estão contidas na revelação. Como obreiro que não tem que se vergonhar. Você tem que aprender a manejar bem a palavra dela. Simplesmente ler a Bíblia não é suficiente. Você tem que aprender a estudar a Bíblia. E isso é uma questão de disciplina e treino. Você levantou a mão? Levantei. É porque quando nós falamos sobre doutrinas, nós estamos falando da sã doutrina. Claro. Né? Porque, vamos falar da má doutrina. O que acontece nas igrejas hoje, infelizmente, é que eles fazem, pegam tradições de homens e fazem elas tradições, doutrinas nas igrejas. Então quando o pessoal fala a questão não são doutrinas, não são essas doutrinas feitas por homens, são a sã doutrina. Colossenses 2,14 fala que o homem para aquelas tradições tornar doutrinas, não passa isso, não toca aquilo, não faz aquilo outro. Isso são doutrinas e preceitos de homem. E contra a sua sensualidade não tem valor algum. Quando eu falo doutrina, eu estou falando doutrina da sã doutrina, exatamente, a sua palavra de Deus. A revelação iluminada. Exatamente. Só fazer um comentário? À vontade, estamos na escola dominical. O porquê dessa ressalva é porque recentemente, questões de dias, teve um questionamento disso assim, mas o que tem? Se você fala que é tão importante a doutrina, mas a minha doutrina é importante. Aí que eu levantei com o Geraldo, assim, o levantamento que a gente tem que fazer é sobre a sã doutrina, aquela que você vai lá e abre a palavra de Deus e tem... No seu contexto... Ontem, por exemplo, foi digitar... Porque agora até isso a gente tem que ter cautela, porque a pessoa fala, não, mas a minha doutrina da minha igreja é muito boa. Porque o Google é igual a esposa da gente, né? A gente começa a falar, ela quer concluir. Ela quer terminar o que você começou a falar. Você começa a digitar alguma coisa lá no search do Google... Você começa a digitar algo no search do Google, ele quer completar para você, né? Só de vez em quando. Eu estava lá digitando, eu queria estudar a doutrina dos Nicolaitas, né? A doutrina espírita, a doutrina do fulano. Ele quer terminar sua frase. Mas a primeira que pintou lá foi a doutrina espírita. O Google queria que eu fosse para o espírito. Não? Pois é, e até mesmo você vê que quando Jesus refutou os então, tem a doutrina espírita. que eles tinham pegado a própria tradição e tornado doutrina dentro do paraíso. É assim que acontece. E Jesus refutou e bateu de frente com ele. Olha, a sua própria tradição, a sua própria doutrina elimina a palavra de Deus. A Taná hebraica, né, aquele versículo ele foi hard. Ele foi radical. É isso que ele foi muito sério com a sua própria palavra. Claro. E é isso que muitas vezes as pessoas ele foi, hoje. E sempre será muito sério com a doutrina, a sã doutrina. A sã doutrina. Eu estava conversando isso com o Rafa. A igreja está boazinha demais. Tolerante demais. A igreja é porque nós estamos no final da dispensação. Né? Já passou por essa coisinha, por peste ativo, sabe, sei lá, e nós vivemos num mundo de muita flexibilidade, muita relatividade moral, e a igreja, é lógico, se contaminou com isso. A igreja está boazinha demais. Eu vim conversando com isso, a respeito disso com o Rafa aí no caminho. A gente tem que acordar e parar de ser crente de Satanás, crente bonzinho. O maior problema da igreja é o bem e o mal, o certo e o errado. O cara é um espírita que tem 20 mulheres. Mas ele canta tão bem. Mas a Bíblia dele tem a cor tão bonita. Mas ele é tão bonzinho. Mas ele é tão generoso. Sabe, a gente tem que ser mais Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós vamos ver aqui, tem certas partes. Você falou, eu tenho a seu favor que você odeia a obra dos Nicolaitas, que eu também odeio. Não, Deus não odeia. Deus é bom. Misericórdia, Deus é bonzinho, Deus topa qualquer parada, Deus deixa qualquer coisa. Não é assim. A gente tem que deixar de ser crente bonzinho. Bateu na sua porta, não traz essa doutrina, chuta. Mas isso que a Bíblia fala. Não recebe, nem dá tchauzinho. Mas os testemunhos de Jeová são tão bacanas, são tão batalhadores. Todo domingo de manhã estão por aí, né? São, como é que fala, laborosos. Não. Nem cumprimenta. Cristo é radical a respeito desses três maus: o moral, o doutrinário e o eclesiástico. E tem que entender, porque Deus, quem Jesus disse, irai-vos e não pequeis. Então, às vezes, Deus fica irado, entendeu? Mas ele não significa que a ira é resultado de pecado, né? E o que acontece? Deus, às vezes, tem iras e iras. É claro. Então, e como às vezes Deus, para
cumprir a sua vontade sobre o seu povo, ele eliminava outros povos assim radicalmente. Não tinha negócio de passar a mão no cabelo, não. Lembra Samuel com o rei Agag? Ele despedaçou o rei Agag. Se for no nosso dia hoje, todo mundo... O Finéias foi lá e atravessou o casal que estava transando na mesma espada. Atravessou a barriga dos dois. Não sei se você já leu essa passagem. Lá no Velho Testamento. O Josué batendo papo com Moisés, uma reunião de cúpula lá. Chega um cara lá na maior cara de pau para poder ofender a liderança. Pegou uma prostituta cananita e passou na cara deles assim, aí ó, vou ficar com a menina nas suas caras, ó, vocês não vão fazer nada. Aí um dos filhos de Arão ficou indignado com isso, o Finéias, entrou na barraca onde os dois estavam deitados e foi lá, atravessou os dois com a espada. Já leu essa passagem? E Deus elogiou o Finéias. Eu gostei do Finéias, viu? Isso mesmo tem que fazer, tem que rasgar os dois pela barriga. Esse é o Deus da Bíblia, esse Deus bonzinho católico, trouxa aqui. E Deus, não é a questão com relação a Miriam, irmã de Moisés, o grande líder que liderou, irmã de Arão, o sumo sacerdote, ficou leprosa, porque falou mal de Não, hoje eu lembrei do irmão Amâncio, que eu estava pregando outro dia, Mato Velho. Hoje eu vou pregar, mata o Ananias. Ainda bem que nós não temos nenhum Ananias. Hoje eu vou pregar, tem que matar o Ananias e a Safira. Os que enganam. Eu estava contando essa história hoje aí também pro Rafa. Não é original não, ela está lá em Atos, viu, Rafa? Hoje em dia a trem avacaiou, né? Mas quando a igreja era séria, o pessoal fez uma vaquinha para um caixa comunitário, aí cada um vendeu a sua posse e trouxe para os pés do apóstolo, vão viver uma vida comum. Eles resolveram viver daquela forma. Não é um modelo bíblico, isso é histórico, né? Não é regra. Aí ele vendeu o lote dele lá por 120 mil e chegou lá no Pedro e falou, e aí, olha o dinheiro aí, ó, 70 mil que eu vendi meu lote. Aí o Pedro só falou, ah é? O Espírito Santo está falando aqui no meu ponto, ó. Oi? 70? 120? Ô, seu mentiroso. Foi 70 que você vendeu só lá, não. Foi 120. E para pôr moral nesse trem aqui, que foi o que nós falamos aqui quinta-feira, que o exercício da verdade fortalece a justiça, o cara caiu lá, morreu. E depois a mulher dele depois dele. Mas esse é um caso seguinte, que a igreja tem que começar a matar os ananias. A questão é que a pessoa, ela não precisava ter dado nada. Mas ela fez um compromisso. Fez o voto. E aí que está o problema, que ela mentiu não para Moisés, ela mentiu para o Espírito Santo. Ela fez não, e ele podia ter feito o Atos 5, viu, Rafa? O voto dele com base naquilo que ele tinha proposto. Não, assim, eu vou dar 60%. Vou dar só 60% do que eu vender, porque eu preciso do restante, porque eu quero ser um missionário lá na Nitônia. Entendeu? Então, no caso, eu tô falando. No Zimbábue. Se ele tivesse falado nesses termos, claro que não ia ser. Eu talvez falasse, eu vou vender, mas não vou dar nada. Vou viver a vida comum, mas mas a questão foi a mentira. Então também vamos dizer, nem fizesse o voto. Exato. Vou dar o que dá. E outra coisa, o Carlos Hamilton. Você cortou meu pensamento aqui. Eu não, foi. Eu estava falando. Pois é, a igreja tem que começar a matar os ananias. Não, essa mensagem, por exemplo, que as religiões não querem ouvir. Isso é antes. E as pessoas que não nos conhecem, acham que nós somos radicais, pastor Clínio, que nós somos do tempo da antiguidade. Não, eu acho até que nós somos frouxos demais. Então, a graça de Deus é tão... Não é, pastor Clínio? Nós não temos total liberdade. Olha, que fantástico a vida com Deus. A graça de Deus é fantástica. Nós podemos viver plenamente a vida com Deus, sendo pecadores, não merecendo, né? E Deus está sempre braço aberto. Vamos vem cá, e dá um abraço a você aqui. E vamos, corre lá e todo abraça Deus. Deus sabe, não lembro mais dos seus erros, dos seus pecados. Você é valioso, você é precioso para mim. E não entende a graça de Deus, as pessoas lá fora. Então, quem não nos conhece, acha que nós somos puritanos, somos radicais. E pelo contrário, nós somos a liberdade de Gálatas 5, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é produtivo. É uma questão, acho que foi o Cliff que orou recentemente, tem que levar Deus a sério. Acho que foi porque ele nos leva a sério. Exatamente.
Então existem 3 maus. É maus ou mais? 3 maus. Isso é uma brincadeira que Elaine, rapaz, fica nervoso. Existem 3 maus. Fazendo um estudo gramático do plural, né? Que assolam a igreja. E sabe, a gente não tem muito essa consciência, essa atitude, porque eu não sei se é uma coisa que meio que transcende o ser humano, porque a gente é muito individualista. Na realidade, o brasileiro é mais ainda, né? O brasileiro é ultra individualista. O ser humano normalmente é individualista, o brasileiro é mais. Eu gosto muito de numerologia, né? Principalmente a numerologia bíblica. E quando você soma Brasil, ele se reduz a 1. E 1 é o número da individualidade. Observe, se você entra num busão é ônibus, né? O primeiro lugar onde todo mundo vai é um lugar sozinho na janela. Enquanto tiver um lugar sozinho na janela, é para lá que eu vou. Eu sou indivíduo, eu sou isolado, eu sou eu. O ser humano, especialmente brasileiro, não gosta muito de trabalho em conjunto, de esforço, de coisa comunitária. E isso nos atrapalha a discernir, né? A acordar o princípio da associação. O princípio da associação. O senso de coletividade. O senso de corpo. O senso de integralidade. Paulo fala em Efésios, nós somos um só corpo, um só espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Em Coríntios, se bateu no seu amante, bateu em mim, bateu no pastor Geraldo, bateu no pastor Xing Chong. A 70 mil quilômetros de distância lá na China. Se ele é nascido de novo, o corpo no tempo e no espaço é um só. Perseguiu um discípulo de Cristo, que ele fala, porque me persegue. A gente não tem noção de o quão íntegro, o quão unido, o quão corpo que nós somos uns com os outros e com Cristo. Por isso que a gente participa de um monte de coisa achando que não tem nada a ver. E você está afetando o corpo de Cristo inteirinho. Só completando o que você está falando da pessoa ser individualista, eu acho que é o versículo que meu marido está procurando ali, Provérbios 18:1. Já leu? Provérbios 18:1. Eu já li Provérbios todo mundo. 18:1. 18:1. Ele é de maior, né? 18. Mas o que diz? Que o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja... O solitário busca seu próprio interesse e insurge contra a própria sabedoria. Interessante. Então... e aí também quando você falou do ônibus, particularmente, às vezes a pessoa nem senta na janela, senta no corredor para ninguém entrar e ficar junto com ele na cadeira. Também acontece. Ou seja, naturalmente egoístas e individualistas, né? Então existem 3 maus que assolam, que investem contra a igreja. O mal moral, o mal doutrinário e o mal eclesiástico. O mal eclesiástico, vou trazer um por um. Por exemplo, a gente tem uma... quando você busca exemplos de questões morais, né, do mal moral investindo contra a igreja, uma ótima carta para ser consultada é a carta de Corinto. Porque a carta de Corinto é uma carta onde Paulo ele tenta tratar com inúmeras questões doutrinárias, a questão da ressurreição de Cristo, etc. Questões de comportamento, a questão da seita, questões familiares, questões de casamento, mas também ele fala de questões morais. Aí ele cita o caso de uma pessoa imoral que convivia com eles, lá na igreja de Corinto. Era o rapaz que pegava a madrasta. Né? Todo mundo conhece esse caso. E aí o Paulo fala em 1 Coríntios 5, 6 e 7, se tem uma carta onde é fértil para que se estude questões morais, é a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que ficava no porto. O porto é um lugar onde muita gente transita sem compromisso, né? Eu vou lá, compro e dou o cano, pego, engravido e vou embora. Eu não moro aqui mesmo, eu estou só passando por aqui. Então a cidade de Corinto era uma cidade muito imoral, né?
Era uma cidade muito cosmopolita, muito cheia de culturas, muito cheia de influências. Tinha um porto, muito marinheiro, onde tem muito homem, tem muita prostituta, tinha muita coisa. Então era uma cidade imoral que, evidentemente, quando nasceu uma igreja lá, é uma igreja que tinha tendência à imoralidade. Era uma igreja que tinha tendência à tolerância. O rapaz, ele se deitava com a madrasta e a igreja achava que isso não tinha nada a ver, porque da ótica de moralidade relativa extremamente flexível que eles tinham, isso não tinha nada a ver. Aí o Paulo fala em 1 Coríntios 5, 6 e 7, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós vamos estudar Levítico ainda, né? Talvez nós só mudar tá, mais algum dia no futuro. Quando nós estivermos estudando Levítico, nós vamos ver que o fermento, ele é um símbolo, ele é um ícone, né, que simboliza o mal. E a massa é um ícone, é um símbolo que simboliza a Cristo. Quando você estiver fazendo um pão, você estiver com aquela bolota de massa, né, farinha de trigo, é legal. Aquilo é Cristo. Aquilo é uma figura de Cristo. O pão da vida. Porque o pão, antes de ser pão, ele precisa ser uma massa para ser assado. Já viu? Entra aquela forma cheia de bolotinha crua. E quando depois o forno apita e sai aquele monte de pãozinho. É Jesus Cristo. Então a massa é Jesus Cristo. O fermento, nesse contexto, que tem outros contextos, lá no contexto de Gálatas, o fermento lá é o mal doutrinário, que é o mal moral. Você tem que se limpar do fermento velho para ser uma nova massa. Ou seja, o que ele está querendo dizer, você tem que viver no novo homem. No novo Cristo que em você, na nova massa. Viver no novo homem. E vocês têm que se limpar desse fermento. Porque o fermento, no caso, é o rapaz aqui que ficava com a madrasta. O limpar, vocês têm que excomungar esse rapaz. Na realidade, em Mateus 18, de 15 a 20, que na realidade o contexto é maior ainda, é em Mateus 18, de 6 a 20, Jesus Cristo, já se antecipando, ele ensina qual que é a solução para a questão moral dentro da igreja. Se de alguma forma a liderança da igreja toma consciência da presença do mal moral dentro da igreja, de comportamentos imorais dentro da igreja, é papel da liderança ir lá e ganhar aquela pessoa. Advertir, falar, desse jeito aí, não vai ter jeito não, tem que consertar. Irmão, perdão, ora, pede perdão, busca reconciliação, conserta o que tem que ser consertado e vou voltar para a comunhão. Ou, tem que consertar esse trem aí. Não vou consertar. O pastor Geraldo que advertiu o fulano, né? Chama o outro pastor, vai dois, você tem que consertar esse trem aí. Primeiro vai e daqui. Primeiro vai, se não te ouvir, leva uma testemunha. Se não te ouvir, leva para a igreja. Exato. Se não te ouvir, você tem que está lá em Mateus 18. Ou seja, a solução para isso é correção ou excomunhão. Você tem que pôr para fora. Não pode permitir. As igrejas hoje estão avacalhadérrimas. Tem umas aí que estão mais interessadas no dízimo, na profecia e nas línguas, que não está nem aí para a vida do fulano. Mesmo porque tem tantos fulanos, né? São igrejas, galpões que cabem 10 mil pessoas, nem tem pastor para pastorear tanta ovelha. Então é um descontrole total. Mas isso afeta a igreja como um todo. É o princípio da integralidade, é o princípio da participação, aquilo que eu falei. Porque uma hora essas coisas vai bater um com o outro e vai gerar divisões. Sim, claro, sempre. Um pouco de fermento leveda quantos por cento da massa? Toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, aquilo vai afetar todo o corpo local.
falar um negócio. Não, nós estamos na escola dominical, que é aberto a comentários e indagações. Eu fiz um estudo sobre isso na reunião de mulheres, já tem alguns anos, lá em Floripa. 50 anos atrás. Aí o que mais chama atenção é que o fermento, ele é tão... fermentante? Ordinário. Chega num ponto que você não precisa mais pôr fermento, você já sabe disso, né? Sei. Você guarda um pedacinho da massa de ontem, guarda na geladeira. Costuma pôr num copo d'água, né? Põe na geladeira aquele pouquinho. Ah, não, o copo d'água é para ver o ponto, né? Amanhã você vai fazer a nova massa, com aquele pouquinho ela leveda aquela massa toda. Aí, antes que é a questão do iogurte também. Antes de assar, uma gotinha da meleca lá, você pedacinho. faz 1 litrão. Você não precisa mais pôr fermento, você põe uma vez. Ele é tão lastrante. Disseminante. Que aí você tira um pedacinho daquela massa, guarda na geladeira. Assa aquele pão todo. No outro dia você pega uma massa nova, sem fermento nenhum. Pega aquele pedacinho, coloca ali, deixa fermentar 2 horas, fermenta ele todo. E depois de novo. É uma coisa assim... É o princípio que o Paulo está estabelecendo aqui em 1 Coríntios 5, 6 e 7. Você tem que corrigir ou excomungar, pôr para o lado de fora. Por quê? Por 2 questões. Por que tem que excomungar? Primeira questão. Se você permite o mal moral no meio da massa, né, no corpo local, progressivamente, mais cedo ou mais tarde, todos vão acabar caindo na imoralidade. Porque a presença de um vai dessensibilizando os outros. Tirando a sensibilidade. Né? O que antes afrontava e escandalizava a todos, como se torna comum, não corrigido e corriqueiro, começa-se a crer que aquilo é normal. Por exemplo, se o fulano faz, qual que é o problema de eu fazer? Todo mundo faz mesmo. Entendeu? Vai dessensibilizando. Então o primeiro problema da não correção dessa questão moral é a dessensibilização. Que vai ser gerada em todo o grupo. E a segunda questão, que é a questão que eu creio que é mais grave, que é a questão que afeta a integralidade do corpo, né? É o princípio da participação, o princípio da associação, é que se a coletividade, se o corpo local não julga, ainda que os outros indivíduos não praticaram a mesma imoralidade, cada um do grupo é culpado pelo mesmo pecado. Se você permite um imoral dentro da igreja local, ainda que a vida do pastor seja absolutamente impoluta, íntegra, fantástica, ele também é um prostituto. Mesmo que ele não tenha cometido aquele pecado. Esse é o princípio da associação coletiva, da integralidade, da participação. Por exemplo, quando você vai lá em Josué 7, versículos 1 e 11, quem é que roubou lá a capa babilônica e pegou lá os objetos interessantes? Foi o Acã. Uma família só, um rapaz, uma pessoa, o Acã. Mas quando foi descoberto, que Deus revelou pelo Espírito Santo ao Josué, ele falou assim: Israel pecou. Um homem tinha cometido o delito. Mas, aos olhos de Deus, pelo princípio da coletividade, a nação inteirinha era culpada de roubo. Ou seja, Israel inteirinho era ladrão. Até Moisés era um ladrão. Até Josué era um ladrão. Se ele não corrigisse aquilo, ele era passível de punição por roubo. Por quê? Por causa do princípio da integralidade. E, consequentemente, morreu o Acã, a mulher, os filhos, as noras, os genros, o jumento, o papagaio e o gato. Apedrejou todo mundo. Então, o grande problema da relatividade moral e a flexibilidade no exercício da disciplina que existe dentro da igreja atual, principalmente na fase Laodiceia que nós vivemos, que está tudo tão avacaiado, né? Tudo tão normal. Ah, matou a mãe, a machadada e foi comer um hambúrguer. Você lê isso no jornal, é que nem tchum para você, nem te afeta mais, está tão normal. Normal, né? Matou
arrebentou no meio, partiu no machado. Já está todo dia no super, esse jornal que a gente torce, está para todo lado, no jornal, né, na televisão, aquele, antes, né, 200 anos atrás, o pai estuprou a filha. Hoje já fica por isso mesmo, tá nem aí. Ficou normal, você que mexe na área da justiça sabe disso. O juiz, ele talvez nem tenha sensibilidade mais para julgar aquilo. Todo dia que está lá na frente dele para ser julgado, a pena vai ficando cada vez mais branda. Então, os dois problemas da questão do mal moral é a dessensibilização e o efeito que tem sobre o grupo, que é íntegro, que é um só. Eu estou pensando aqui só 1 Coríntios 12, e quando fala da unidade do corpo, dos dons espirituais e da diversidade na igreja, e quando um sofre, todos sofrem. Quando um é promovido, todos é promovido. É o princípio da integralidade. Então, agora a questão nós sabemos do efeito da obra consumada. Ela é tão grande, tão extensa, que a graça de Deus superabunda onde abundou o pecado. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando nós pensamos dessa ótica que você está colocando agora, porque as pessoas podem ficar um apontando o dedo para outro, procurando, não, você, aquele, então a igreja está com problema por causa do fulano, por causa minha, por causa de, entendeu? Porque não é para nós ficar procurando culpado. Não, isso não é uma apologia x-novagem. Julgai a vós mesmo, entendeu? Julgai a vós mesmo, levanta a cabeça e anda. Né? Porque a extensão da obra consumada é fantástica, ela não dá liberdade para nós pecar, mas ela nos dá liberdade para corrigir o nosso pecado. Sim. E quando o autojuízo, quando o Espírito Santo nos confronta em uma área de nossas vidas, 1 Coríntios 11:31. Quando o Espírito Santo nos confronta em algo que nós estamos fazendo errado, nós temos duas opções: ou submeter a palavra de Deus, confessar, sacudir, corrigir o problema, ou número 2, nós podemos rebelar e sair fora. E aí nós vamos sair da posição de graça, de bênção, pelo fato de estar em... E aquilo vai levar para um buraco mais fundo. Exatamente, porque um abismo chama outro abismo. Sim. E até as catatumbas, de acordo com Salmos capítulo 40, Salmos 42, se não me engano, 42. Então, mas corrigir... Catacumba é Sheol, a palavra. Quando o Espírito Santo te confronta em uma área, seja qualquer coisa que fazemos, e todos nós erramos, todos nós fracassamos. Em muitas coisas. Então quando eu fracasso, opa, peraí, a igreja sofreu agora por causa minha. Não. A extensão da graça de Deus é tão fantástica que Deus pega, nós somos confrontados, nós confessamos, sacudimos o poeira, levantamos a cabeça e vamos em frente. Isso é sobrenatural. E isso é de Deus, porque todos nós cometemos erros. Não há crente, eu vou falar da pregação hoje mais tarde, não há nenhum cristão, nenhum crente perfeito na horizontal. Nós somos perfeitos e imaculados diante de Deus. Mesmo tendo a sujeira da velha natureza, nós, diante de Deus, um novo homem é perfeito. Mas aqui na terra, no nosso dia a dia, nós somos imperfeitos. Nós erramos, nós fracassamos. A festa de Pentecostes era a única que permitia a presença de fermento. Nós pensamos o que não devemos pensar, nós agimos às vezes como não devíamos agir. Não fazemos o que deveríamos fazer. Não fazemos o que devemos fazer. Porque aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. E isso é Tiago capítulo 2. Então, quando nós somos confrontados, peraí, vou confessar aqui, eu vou sacar o dia primeiro, eu vou levantar a cabeça e vou embora. Porque o Espírito Santo está trabalhando. Ele é operante na igreja de Jesus Cristo. Sim, sempre. Então, porque quando você citou a full-timecamente. Quando você citou a Cana, ali tem um contexto, porque eles estavam debaixo da lei, a coisa era foi levado, como você falou, para lá, para o vale de Jacó. Não, eu só busquei lá o princípio. Esse princípio permeia toda a Escritura. Ele foi levado para o vale de Jacó e foi apedrejado, como você falou, até a morte, ele e tudo que ele possuía. Hoje nós não vamos sair apedrejando ninguém. Claro. Pelo contrário, nós vamos chegar a abraçar, amar incondicionalmente e dar espaço para que Deus, como diz Tiago, capítulo 5, aquele que confronta o irmão e o irmão te ouve, você ganhou o irmão. Judas também fala sobre isso. Então, por isso, isso é para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, para nós termos discernimento sobre isso. É lógico que eu não estou fazendo apologia aqui a x-novagem comunista, que o comunismo promovia isso, né? A delação. Né? A pessoa delatava até os pais, os parentes, quando eles estavam agindo contra o sistema. Mesmo quem era bom nisso, nessa questão de
de lidar com essas questões do corpo local era o pastor Stevens, pelo pouco que eu já li dele, porque isso é uma questão, é um papel que afeta a liderança. Não é nós, ovelhas, que ficamos vigiando um ao outro para poder liderar. Pastor, você está sabendo aí que o fulano está... Isso é um papel que cabe à liderança da igreja. Os líderes da igreja é que tem que ser instruídos e doutrinados pela sã doutrina a ponto de saber como se comportar em tal caso, em tal caso, em tal caso. Isso é um problema da liderança. Quem vai ser cobrado é a liderança. Nós, ovelhas, nós vamos debaixo da condução que nos é dada pelo Espírito Santo através das pessoas que ele coloca. Entendeu? Mas essa é a questão moral. Um outro mal que assola a igreja é o mal doutrinário. Aqui existe uma progressão de gravidade, de quão grave é. Não que o mal moral não seja grave. Todos os três maus afetam uma igreja. O mal moral, o mal doutrinário e o mal eclesiástico. Mas da ótica do Senhor Jesus Cristo, da ótica de Deus, existe um grau de afetamento, né, de o quão profundo isso afeta o corpo master, né, e o corpo local. O mal moral, ele é necessário ser corrigido, ele é grave, mas ele não é tão grave em seus efeitos, essa palavra que eu estou querendo, quanto é o mal doutrinário. Assim como o mal doutrinário é grave e afeta o corpo, assim como o mal moral e o mal eclesiástico, mas ele não é tão grave como o mal eclesiástico. É isso que nós vamos ver. Então, de todos os males, o mais afetante, o que afeta mais profundamente a igreja, agora eu estou falando da igreja verdadeira, é o mal eclesiástico, que nós vamos ver. Que também é afetado pelo mal doutrinário, que é mais grave que o moral, mas não tão grave quanto o eclesiástico, mas que também é afetado pelo mal moral, que não é tão grave em seus efeitos como o mal doutrinário e o mal eclesiástico. Por enquanto nós estamos estabelecendo os princípios. Depois nós vamos ver as diversas passagens. Eu tenho aqui separado 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos de 1 Timóteo, 1, 2, 3, 4, 5 textos de 2 Timóteo, 2 textos de Tito e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos de Apocalipse, e falta separar os textos de 2 Pedro e os textos de Judas, que eu nem separei, que eu sei que hoje não ia dar tempo, onde nós vamos ver caso a caso exemplos de mal moral e como eles foram e devem ser tratados, exemplos de mal doutrinário, como eles foram e devem ser tratados, e exemplos de maus eclesiásticos. Os nicolaítas, a Jezabel, os seguidores de Balaão, etc, 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 os falsos mestres. É o que eu estava compartilhando ali com o Rafa, não vai dar tempo de ler hoje, de a gente estudar hoje. Esse insight me veio ontem, estudando. Eu descobri que existe o joio transgênico. O joio transgênico. Que existe o trigo é o verdadeiro nascido de novo. Porque nós somos íntegros um só com Jesus Cristo, ele é a cabeça, nós o corpo. E a massa, para ser feita, ela precisa de grãos de trigo, não é? A massa, o pão é feito do trigo, nós somos o trigo. Cada nascido de novo é um triguinho, né? E existem os elementos maus, e lá quando você vai em Atos 20, a gente percebe que existem duas formas, o Paulo advertiu a igreja, né, que existem duas formas de ataque contra a igreja. Em Atos 20, 29 e 30 diz, existe um ataque externo, existe um ataque interno. Ele ataca de fora para dentro e de dentro para fora. Ou de fora para dentro e de dentro para dentro, seria melhor dito, né? O Paulo adverte lá os irmãos de Éfeso, quando ele está partindo, né, para a sua jornada a Roma, a Jerusalém, depois Roma, ele fala, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão
lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Vai penetrar de fora para dentro. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então existe o trigo, que é o verdadeiro nascido de novo. Existe o trigo enganado, aquele que é nascido de novo, mas de alguma forma ele é conduzido ao mal moral, ao mal doutrinário, ao mal eclesiástico, e ele, ainda que seja nascido de novo, ele sem perceber começa a trabalhar contra a causa. Ele começa a trabalhar, nós vamos ver, é o caso do Nicolau. Nós vamos ver na semana que vem. São pessoas enganadas. Pessoas nascidas de novo, mas que com muito boa intenção tenta fazer algo dentro da causa de Deus pela sua própria ótica, pela sua própria mentalidade, pelo seu próprio esforço. Então ele insere um trabalho humano dentro de uma causa que é do Espírito, com um objetivo bom. O Nicolau queria organizar a coisa. E no final das contas, ele acaba deixando uma semente que a posteriori é utilizada pelos falsos mestres para produzir algo que danifique a igreja. Foi o caso do Nicolau. O Nicolau no início ele era bem intencionado, mas depois ele deixou uma herança que germinou nessa hierarquia nojenta aí da divisão entre clero e leigos, que é a hierarquia católica. Eu até penso que o Joseph Smith, no início, ele era bem intencionado, ele era até batista. Mas depois que ele morreu, ele deixou um raciocínio que foi utilizado por não nascidos de novo, por falsos mestres, que gerou esse lixo aí, que é a doutrina dos testemunhos de Jeová. Talvez tenha sido o caso da Ellen White também, ao criar, bem intencionada no início, que depois trouxe aí o advento do adventismo, entendeu? Existe esse tipo de caso. Então tem o trigo que se afeta, se leveda e trabalha errado. Existe o joio, que é uma pessoa que não é, mas acha que é o Denorex, que a gente falou semana passada. E eu estou percebendo também que existe o joio transgênico. É aquele joio onde Satanás trabalha na sua genética. É o joio que sofre uma mutação espiritual genética por ação direta de Satanás, e é um agente consciente do mal com a intenção de destruir a igreja. É o pior de todos, que é o que trabalha dentro do mal eclesiástico. É o mal proposital. É o agente do mal que trabalha para destruir. E a igreja de hoje está cheia disso. E a gente tolera. A gente assiste o programa, a gente acha bom. Porque o crente, o crente normal, ele tem uma tendência a ser trouxa. Né? Ele acha que ser bonzinho, ser humilde é ser trouxa, é ser idiota, é ser condescendente. Então, falou Bíblia, não importa quem seja, é Bíblia. Cantou o hino, não importa quem seja, cantou o hino. E não é assim que a coisa funciona. Cristo, lá na igreja de Éfeso, ele fala, olha, eu aplaudo você, igreja de Éfeso, porque você provou aqueles que a si mesmos se intitulam apóstolos, e você constatou que eles eram mentirosos, porque eles não são. Olha o tanto de idiota que se intitula apóstolo hoje em dia. Não tem igreja que tem apóstolo. Apóstolo! Não existe apóstolo hoje. Apóstolo existiu e não tem mais. Você não põe alicerce no teto da casa, não. Não é, Rafa, a gente trabalha nessa. Alicerce é alicerce, é um só. Depois vem parede, depois vem teto. E eles querem colocar, porque a função do apóstolo é dar apoio, sustentação, é fundação. A função do apostolado é ser o fundamento da igreja, junto com Cristo. Ele é o fuste, né? É a transição entre o fundamento que é Cristo e o que vai ser edificado. É fuste que chama, né? É aquela ligação, é aqueles ferros de espera que fica os vergalhões. Os vergalhões que ficam por lá de fora, esperando o que vai vir depois, que fica ali sobre a sapata, etc., a fundação.
Aí tem uns bobão hoje em dia que acham que você vai pôr sapata no teto. Você vai pôr fundação na parede. Não existe, fundação já passou. Essa fase já passou. Agora nós já estamos colocando as últimas telhas. É capaz que a gente está pondo as telhas de cumieira. Muito provavelmente. A igreja está no finalzinho. E a gente acha bonitinho, curte no Facebook, só porque a pessoa cantou um hino e o cara é de Satanás, o cara é do inferno. Eu comentei com. Não vai nem dar tempo de entrar no modo do horário. O horário venceu, já venceu, passou 5 minutos. Só para fechar, para você ter noção como essa coisa é grave, eu tinha 1 mês de convertido. Né? Um mês e meio. Eu converti no dia 14 de novembro de 1981. Eu estava desempregado, orei, na mesma semana eu arranjei emprego. Né? Quando eu converti, eu era um vagabundo mesmo. Eu era desempregado porque eu queria. Eu era um sanguessuga dos meus pais, né? Um drogado. Aí eu converti, orei por um emprego e fui trabalhar. E lá eu trabalhava numa loja de roupa, que não existe mais, a Lona Importadora. Você lembra que tinha ali na Tamóis com Amazonas? Nunca viu, não? A Lona Importadora. Vendia camisas, calças, roupas, simples, etc. A Márcia deve lembrar. Lembra da Lona Importadora? Só mais antigo mesmo. Aí eu trabalhava lá e... Ela também lembra. Como é que é a frase do C.S. Lewis sobre o novo convertido? Ele está lendo as crônicas de Nárnia. Poucos seres são tão fervorosos como um cristão recém-convertido. Que era o meu caso. Quando eu converti, o impacto do evangelho foi tão forte na minha vida que eu pegava literalmente as pessoas pela roupa assim, e falava, você tem que aceitar Jesus de Deus. Eu ia lá para o Barro Preto, eu começava a gritar e jogar folheto pro ar, e eu achava que eu era o Atlas. Eu tinha que carregar o mundo, né? Que eu era o responsável pela conversão de todas as pessoas do mundo. Né? Se a pessoa for para o inferno, é só a culpa. Eu achava que era assim. Então eu fiquei num desespero, querendo converter tudo e todos ao mesmo tempo, imediatamente. Né? Poucos são tão fervorosos como recém-convertido. Tinha 1 mês, 2 meses de convertido. E lá na firma eu descascando o evangelho na orelha de todo mundo. E isso despertou a antipatia da menina que trabalhava no caixa, que ela era uma espírita kardecista radical, fervorosa. Né? E nós, evangélicos, a gente tem uma birra com espírita, né? Eu pegava no pé dela e falava, você é do capeta, você vai pro inferno, se você não nascer de novo. Coitado. Não joguei esse lixo do Kardec aí. E ela ficou invocando comigo. Né? Com tanto que eu era... Né, intenso contra o que ela cria, né? Faltava sabedoria, estava aprendendo. Aí ela fez uma pegadinha comigo. Ela trouxe um texto datilografado, porque em 1982 não tinha Word, não tinha essas coisas, não tinha print, né, não imprime. Ela datilografou um texto que ela tirou de um dos livros lá que ela lia e trouxe para eu ler. Falei, na sexta-feira me deu o caso, eu queria sua opinião a respeito desse texto. Eu não, beleza, segunda-feira eu trago a minha opinião a respeito dele. Aí eu li esse texto. Eu confesso que eu nunca li um texto tão bonito, um texto falando sobre amor, um texto tão bonito, um texto tão edificante, um texto tão bíblico. Foi assim uma resenha, uma das mais bíblicas que eu já li na minha vida. Fantástico o texto. Aí na segunda eu cheguei e falei, nossa Maria, não lembro o nome dela. Que texto lindo, que texto fantástico, que texto bíblico. Onde você arranjou esse texto? Ela pegou o livro aqui, ó. Texto psicografado por Chico Xavier. O nosso lado. Ou seja, eu elogiei o Satanás, eu elogiei o demônio. Aquele texto foi colocado na cabeça e na caneta do Chico Xavier por um demônio. E era um texto absolutamente bíblico, lindo e edificante. E esse exemplo é para chamar a atenção dos irmãos de como o mal tem a capacidade de se camuflar. Tem 2 caras, né? Como ele, se ele quiser parecer ser bonzinho, ele consegue. Satanás é extremamente ortodoxo, religioso e bonzinho, a ponto de julgar Deus, de querer substituir Deus. Você não tem competência para administrar. A sua moral e a sua justiça não te autoriza a governar o universo. Eu vou governar.
Então, na semana que vem a gente dá prosseguimento aqui estudando o mal doutrinário. Amém? Vamos orar? Já está quase